Bom, nessa aula 2, né, da Maratona com o Apóstolo Paulo, e hoje nós vamos falar sobre o tema Temos Mais Notícias, né? Então, se o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas notícias, e então a gente vai ver nessa aula que uma notícia ela só é boa se existe por trás uma realidade de uma notícia. Então a gente precisa saber, nós sabemos já que o Evangelho é uma boa notícia, então nós precisamos saber agora qual é a má notícia, né, que Paulo trabalha bastante nessa perspectiva. Bom, a palavra Evangelho é a versão portuguesa da palavra grega Evangelho, ou Evangelho, que significa boas notícias, ou uma boa mensagem, né? Então é interessante perceber que quando Paulo começa a apresentação do Evangelho, nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, ele inicia sua afirmação com más notícias. Então, isso tem que ficar muito claro para nós, né? Isso precisa ficar assim extremamente atuante na nossa forma de pregar o Evangelho, né? Porque uma coisa só se torna boa de verdade se existe uma realidade má, né? As pessoas só precisam de um Salvador, só entendem que precisam de um Salvador se elas sabem que elas estão em perigo. Se ninguém souber que está em perigo, e se a realidade que eles vivem for uma realidade boa na perspectiva deles, então o Evangelho nunca será uma boa notícia. Nunca será uma boa nova, nunca será uma boa mensagem. Jesus nunca será o Salvador. Então Paulo tinha isso com tanta clareza, né? E ele expressa isso bastante, como ele disse aqui na carta aos Romanos. Ele diz assim, ó: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então o apóstolo expõe o argumento de que toda a espécie humana é decaída e perversa, e se encontra irremediavelmente na escravidão do pecado. E ele completa, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, e ainda o salário do pecado é a morte. O ser humano, né, o homem, o ser humano, ele precisa entender a sua realidade espiritual. Se o homem não entende a sua realidade espiritual como uma realidade caída, como uma condição perversa por causa do pecado, e entendendo que o salário do pecado é a morte eterna, que está falando, não somente a morte do corpo, mas sobretudo a morte eterna. Se ele não entende isso, se a nossa mensagem na pregação ela não deixar isso claro, então o Evangelho não vai surtir o efeito pelo qual ele foi designado, né? Ele não vai surtir o efeito, né? E aí a gente vê muita gente hoje pregando um evangelho que prometendo coisas que Jesus pode fazer. Então, é muito comum pessoas que, né, um colega de trabalho, alguém da família, ou até alguém que você aborde na rua, e a pessoa fala, eu estou passando muitos problemas com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, no meu trabalho, estou doente, qualquer uma dessas circunstâncias, e é muito comum a gente ver os crentes falando assim, por que você não vai lá na minha igreja? Pô, Jesus é bom, Jesus a gente vai fazer um culto da vitória, né? Vai ter o culto disso, daquilo, e a pessoa vai na expectativa de receber uma bênção. E aí há uma impressão errada de que se está pregando o Evangelho. Só que isso não é pregar o Evangelho.
Isso é dizer o que Jesus pode fazer. Só que a pregação do Evangelho é dizer aquilo que Jesus fez. A gente vai falar numa aula bastante sobre isso. Então, o Evangelho é aquilo que Jesus fez e não aquilo que ele pode fazer. Então, por isso que Paulo ele começa a pregação do Evangelho justamente falando sobre a má notícia. A má notícia é que nós somos pecadores. A má notícia é que toda aparente bondade que alguém possa ter, toda a honestidade que alguém possa apresentar, toda a vida regrada que alguém pode ter, isso não diz nada. Porque a realidade espiritual é uma realidade de escravidão do pecado. E isso é uma má notícia. Isso é que faz, isso que traz a grande dificuldade na propagação do Evangelho. Ou na aceitação das pessoas da mensagem. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem aceitar a sua condição. E enquanto o pecador, ele não aceita a sua condição como tal, ele não vai querer de fato abrir o seu coração para o Salvador. E aí o Evangelho é só mais uma mensagem de alguém que acha que é o dono da verdade. Aí o Evangelho é só mais uma mensagem arrogante dos crentes. Né? Ah, então só a tua religião que é certa, a minha é errada. Aí um crente desavisado fala assim, não, mas você é criatura, eu sou filho de Deus. Isso não vai trazer a pessoa para Jesus. O que traz a pessoa para o Salvador é o pecador. Foi por isso que Jesus falou com os fariseus, né? E ele falou assim, eu não vim para quem eu vim só para os doentes, para o são não. Porque eles se achavam. Eles achavam que toda a ritualística religiosa que eles cumpriam era suficiente para receber a salvação. Ou era suficiente para eles serem o que eles são. Só que é um equívoco muito grande. Tá? Vamos prosseguir aqui. Inúmeras pessoas ridicularizam as boas novas porque elas não conseguem ir além do ponto de partida que exige de nós a confissão de nossos pecados. E eu entendo perfeitamente que o nosso desejo é que toda vez que a gente pregue, a pessoa aceite Jesus. A nossa vontade é que a gente convide pessoas e essas pessoas aceitem Jesus nas nossas igrejas. É natural, é bem natural que a gente queira isso, né? Mas acontece que a pessoa ir lá na frente não significa que ela aceitou ou que ela confessou os seus pecados. Né? Não há salvação, não há remissão sem confissão de pecados. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Então isso é uma coisa que isso tem que ficar muito claro. A gente não pode se iludir que numa pregação um convidado vá lá na frente, porque na pregação o pregador falou dos problemas que a pessoa está passando. A palavra de Deus ela comove também, né? E falada de uma forma eloquente pode fazer sim com que pessoas se acheguem, né? Chorando, e a gente fala, mais uma alma se rendeu ao Senhor. Mas se não houver confissão de pecados, não há remissão. Esse camarada aí, esse moço aí, é o Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão, de confissão luterana, e ele era professor de seminário, né, e teólogo, mas ele viveu, ele como alemão, ele estava na Alemanha, e ele viveu o auge do nazismo na Alemanha. E na época do nazismo, várias igrejas evangélicas e católicas tinham nos seus altares a bandeira da suástica, né, a bandeira do nazismo. Só que as igrejas que
não aceitavam isso, porque é inaceitável, né? Uma igreja né, botar a bandeira do nazismo, né, do maior genocídio de judeus da história, era perseguida. E foi o que aconteceu. Algumas igrejas fecharam e alguns teólogos eles fugiram da Alemanha, né? O Dietrich Bonhoeffer fugiu também, foi para os Estados Unidos, ele junto com um teólogo também que é muito famoso, chamado Karl Barth. Só que o Karl Barth também era alemão. Só que o Dietrich Bonhoeffer, ele se sentiu muito mal de estar nos Estados Unidos, são e salvo, enquanto os crentes estavam lá na Alemanha. E ele resolveu voltar. Quando ele volta, ele mantém um seminário subterrâneo. E ele ensinava a palavra de Deus nesse seminário subterrâneo. Dietrich Bonhoeffer deixou 5 obras, tá? 5 livros. E eu tenho todos eles. Esse é o meu teólogo preferido. E ele foi pego pela SS, né, capturado, preso e condenado à morte. E a condenação dele foi... ele foi enforcado. Né? Uma semana depois acabou a guerra, Hitler se matou e acabou tudo. Mas aprove Deus levar o seu servo. Né? E esse título aí, Graça Barata, é um trecho de um livro chamado O Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. E eu trouxe ele justamente para que a gente possa perceber a profundidade do que Paulo está dizendo sobre a má notícia. Então, quando a gente lê Paulo falando, olha, não há nenhum justo, os homens pecaram, essa é a condição humana, e depois ele vem com o evangelho, isso é de uma profundidade, de uma seriedade tão grande, que é a diferença do evangelho sendo pregado corretamente e de pessoas sendo salvas de maneira coerente e correta. E Dietrich Bonhoeffer pensou sobre isso também, né? E aí ele escreveu esse trecho. Eu vou ler aqui para vocês. A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Graça barata é graça como refúgio, perdão mal baratado, consolo mal baratado, sacramento mal baratado. É graça como inesgotável tesouro da igreja, distribuído diariamente com mãos levianas, sem pensar e sem limite. A graça sem preço, sem custo. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo encarnado. Então veja, toda essa comparação que o Dietrich Bonhoeffer está fazendo, né, nesse texto onde ele fala da graça barata, porque nós somos salvos pela graça, né? E quando nós não assumimos a responsabilidade da graça, nós estamos barateando a graça, menosprezando a graça de Deus, né? É aquilo que as pessoas falam, isso está errado, não, mas Deus não vai, eu não vou perder a salvação por causa disso, né? Então, aquele jeitinho que a gente dá, aquele texto que a gente manipula ao nosso favor, texto bíblico que a gente manipula ao nosso favor, tudo isso vai trazendo essa banalização da graça, né? Mas ele também fala sobre a graça preciosa, né? Eu vou ler o trechinho sobre a graça preciosa, que diz assim: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo,
por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga suas redes e o segue. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu filho. Vocês foram comprados por preço. Pedro fala isso em sua carta. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Então a graça preciosa é ao contrário da graça barata. É exatamente a manifestação da graça de Deus e o comportamento do crente mediante essa graça. A seriedade do crente em relação à graça. E a valorização da salvação. Como as parábolas que o próprio Senhor Jesus ensinou, que o reino de Deus se compara a um terreno que você compra e vai lá, porque sabe que tem um tesouro lá. Que tesouro é esse? A salvação. É o reino de Deus. Né? Então, eu não posso negociar minha salvação. Se o meu olho me faz pecar, arranco ele. Se o braço faz pecar, arranca ele. A mão, arranca ela. Então, é esse sentido real da palavra. Né? É ter o senhorio régio do Senhor. Ele é o Salvador, mas é o Senhor. Né? E a graça não justifica o pecado. Justifica o pecador. E a gente tem visto, infelizmente, e muitas vezes, as pessoas se auto-justificando, até usando textos bíblicos sem contexto algum, para justificar os seus próprios pecados. E isso é a graça barata. Né? Então, esses dois textos aí, que fazem parte do livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, é muito, muito lindo. Eu sempre gosto de apresentar esses textos para os alunos e em se tratando do assunto de hoje, tinha tudo a ver realmente. Mas vamos para frente, né? Qual é a relação humana com o pecado, né? Então, como é que o homem se relaciona, né, com o pecado? Então, tem dois tipos de pecadores. Os pecadores respeitáveis e os pecadores brutais. Quem são os respeitáveis, né? São aqueles que defendem o seu pecado, porque ele não acha que é um pecado tão horrível assim. Ele está sempre justificando. Eu fiz isso porque eu sofri com um abuso na infância, então por isso que eu cometo esse determinado pecado. Eu faço isso porque meu pai me abandonou, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tive oportunidade, porque isso, porque aquilo. Então, esses pecadores respeitáveis, eles acham que eles podem se auto-justificar. E os pecadores brutais, eles tendem uma frequência maior de confessar esses pecados e se volta para Deus, né? Então, esses dois grupos de pecadores, né? Enquanto o homem for um pecador respeitável, que ele está sempre justificando os seus erros, ele vai ser como os fariseus que Jesus falou em Marcos 2,17. Eu não vim para os que têm saúde, né? Porque os que têm saúde não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Quem são os doentes? Os pecadores brutais, os pecadores que entendem o peso do pecado. Não importa qual é, moralmente falando, aos olhos humanos, qual for o tamanho do pecado, né? Mas o peso do pecado em si, né? Então, esses que se auto-justificam, Jesus diz assim: eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Então, se Jesus veio para pecadores, é necessário que o ser humano entenda que ele é pecador, para que ele possa receber o Salvador. Né? Por isso que é uma má notícia da perspectiva humana saber da nossa degradação, né?
Mas a boa notícia, ela é tão maravilhosa que Jesus deu a vida por nós pecadores. Ele morreu a nossa morte para nos trazer a vida eterna. Então veja que conotação maravilhosa vem agora, né? Essa verdade do Evangelho. Né? Veja como ela fica muito maior do que dizer, olha, Jesus pode resolver seus problemas. Não, Jesus não veio para resolver nossos problemas temporais. Desemprego é um problema temporal. Até a doença é um problema temporal porque a gente morre. Ou morre da doença ou morre depois de outra coisa. Os filhos também são temporais. Porque se a gente não morre primeiro, eles vão morrer também. Eles vão crescer, eles vão sair da sua casa e vão construir novas famílias. Então essa guarda do filho... Então tudo é temporal. Ele não veio para coisas temporais, ele veio para eternizar. Para nos dar vida eterna. Né? Então isso é maravilhoso. Né? Bom, o pecado ele não é discutido entre as religiões. Né? Então existe um senso comum que as religiões criadas pelo homem, ela vai sempre trazer uma recompensa, uma falsa justificação de acordo com as obras realizadas por esse indivíduo, por esse pecador. Então, se ele tem os méritos, né? Se ele merece, se ele pratica boas obras, se ele pratica rituais religiosos que ali, né? Então ele vai conquistando a redenção, ele vai conquistando esse lugar no céu. Né? Só que não porque a salvação não diz respeito a qualquer coisa que o homem tenha feito. Né? A salvação diz respeito ao que Jesus fez na cruz. Então, na verdade, a nossa redenção, a redenção do ser humano, é relacionada ao sacrifício na cruz, e não o que o homem pode fazer para alcançar. Então não existe essa possibilidade, porque não há nada que o homem possa realizar que traga para ele a salvação. Porque só um que fez algo, que foi Jesus. E a gente vai discutir isso numa aula com mais profundidade. Então o Evangelho é a mensagem da realização divina, é o que diz o Evangelho. Então, enquanto as religiões criadas pelo homem, né, dizem que se você fizer caridade, se você ajudar o próximo, se você dedicar sua vida a uma entidade, se você... Não, nada que o homem possa fazer. Eu vou ser bom, eu vou fazer caridade, não vou ficar para sempre de joelho, não há nada que o homem possa realizar que lhe traga a salvação. Porque a salvação, segundo o Evangelho de Jesus, é a mensagem daquilo que ele fez, que Deus fez por nós. Né? É a proclamação de que Cristo já triunfou sobre o pecado e sobre a morte em favor dos pecadores irremediáveis. Por que são pecadores irremediáveis? Porque não tem remédio. Não há possibilidade do homem fazer qualquer coisa que vá lhe trazer a salvação. É impossível isso. Né? Essa é a religião baseada na graça. É o Evangelho de Jesus Cristo. Onde o destaque está naquilo que Deus fez pelos pecadores e não aquilo que o pecador pode, por seu esforço próprio, alcançar. Isso seria impossível. Então, qual é o ponto de partida para a boa notícia? A má notícia é o ponto de partida. Para que a boa notícia faça sentido. Bom, vamos continuar aqui a nossa aula, agora apenas com a imagem do slide, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos falar aqui são as provas do Antigo Testamento. Né? Em Romanos 5,14, Paulo indica que a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Ou seja,
o pecado existe desde a queda do homem até a lei escrita, né? Então, se reinou desde o tempo de Adão até Moisés, então significa que a morte universal, né? Todos morreram, o salário do pecado é a morte, mas aconteceu imediatamente após o pecado, assim como Deus havia falado, né? Assim como Deus havia decretado. Então a sentença de morte, ela foi decretada no Éden, foi até a lei de Moisés, né? Como diz o apóstolo Paulo, e essa sentença, ela só foi cumprida com a morte de Jesus na cruz. Então, ainda que a prova dessa morte universal acontecesse no Jardim do Éden, né, o pecado é a única razão pela qual as pessoas morrem, né? E aí, em Romanos 3, Paulo faz um resumo dos Salmos 14 e 53. Ele diz: não há um justo sequer, né? Então, no próprio capítulo 3, ele traz o que os salmistas já haviam falado. Tanto o Salmo 14 quanto o Salmo 53 são textos que Paulo faz essa referência do caráter do homem após a queda, né? Então não tem nenhuma pessoa justa. Depois do pecado, não há nenhuma pessoa justa, e a lei não conseguiu justificar, né? Então a grande questão é como ser justificado. Essa pergunta foi respondida na aula 3. O pecado, portanto, cega o intelecto humano e o homem acaba perdendo a percepção da realidade de Deus. Então, se esse homem perde a realidade de Deus, ele não consegue discernir o que é justiça de fato, porque a justiça só vem de Deus. E o homem caído no pecado, ele não sabe mais, ele não tem mais contato com a justiça, com a santidade, com a verdade, né? É isso que o apóstolo Paulo está nos falando. E aqui dois textos, né? 1 Coríntios e Tito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. E o texto de Tito: todos nós temos sido insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Então essa é a postura, o comportamento do homem, né, que não consegue discernir as coisas do Espírito Santo, não consegue discernir a bondade. Ao contrário, são detestáveis e odiáveis, e odiando uns aos outros. Paulo muitas vezes recusou dar explicações racionais para os pecadores. Sua resposta era sempre a pregação do Evangelho, porque não há como racionalizar essa questão da queda, né? Então essa má notícia, ela também tem que ser precedida da pregação do Evangelho, senão fica um vácuo muito grande e as pessoas não conseguem compreender, né? E para finalizar aqui a nossa aula, o último slide sobre a sentença de condenação, né? Então, é inequívoca porque o acusado não apresenta defesa. Porque não tem defesa. Não tem como o ser humano defender, não tem como o ser humano advogar a sua própria causa, né? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, não tem como alguém no Antigo Testamento pegar a lei de Moisés e tentar advogar a causa perante o juiz, que é Deus, e dizer: olha, esse cidadão faz isso, faz aquilo, porque a lei, na verdade, ela não traz justificação. A lei, na verdade, ela traz a consciência do pecado, né? Então, se o homem não tem escapatória, também Deus não pode ignorar o pecado, né? Ele não pode baixar o padrão alto da sua própria justiça perfeita para se ajustar ao pecado. Ele não fez isso. Na verdade, ele enviou Jesus, e aí Jesus fez o trabalho. Jesus
tomou a sentença no nosso lugar, foi condenado no nosso lugar e nos imputou a salvação, né? O crédito da salvação ou da justificação. O pecador tem uma dívida que ele nunca poderá pagar, mas louvado seja Deus que a Bíblia não para por aí, né? Então nós estamos estudando, sabemos inclusive a história, né? Há uma forma de justificação do pecador e essa forma é o Evangelho, é a boa nova, é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Então encerramos a nossa aula de número 2 e louvado seja Deus por isso.